Bom, vamos para o último episódio da primeira aula, que nós vamos introduzir o pensamento filogenético. Bom, quando a gente olha para a diversidade de espécies, a biodiversidade, toda a diversidade de organismos que a gente tem na natureza, a gente pode enxergar essa biodiversidade de várias formas, pode ler essa biodiversidade de várias formas, de vários pensamentos. A gente vai falar aqui sobre 3 tipos de pensamentos dominantes na biologia. Pensamento tipológico, onde a gente está trabalhando com uma essência, um indivíduo. Pensamento populacional, onde a gente trabalha a variação com os diferentes indivíduos, e o pensamento filogenético, quando a gente está trabalhando na relação de parentesco das diferentes espécies. Okay? Bom, vamos começar pelo pensamento tipológico. O pensamento tipológico remonta dos filósofos gregos, principalmente Platão e Aristóteles, que trabalharam muito filosoficamente a questão desse arquétipo, né, desse molde original. Seria esse tipo ideal, esse molde perfeito de um organismo, por exemplo, de uma espécie. Né? Então você teria, no campo das ideias, você teria cada espécie como uma ideia, como um plano corporal, como uma essência. Né? Isso entra na filosofia do que a gente chama de essencialismo, ou seja, cada espécie tem uma essência própria, tem um conjunto de características próprias que só aquela espécie tem, ou aquele indivíduo tem, ou aquele conjunto de indivíduos tem. E variações seriam imperfeições nisso daí. Então você teria esse tipo ideal e você teria essas imperfeições, certo? Esse conceito tipológico, ele é bem útil, né? E é usado até hoje, na verdade, principalmente em relação à taxonomia. Então, por exemplo, para qualquer espécie que você vai descrever, de plantas, de animais, você precisa de designar um tipo, né? No caso, um holótipo, né? Que a gente precisa de ter designado. Então, por exemplo, a borboleta monarca, da América do Norte, América Central e Norte da América do Sul, ela tem, esse daqui é um tipo, né, o holótipo de uma borboleta monarca, da Naus plexus. Então, cada espécie tem esse holótipo, né, tem holótipo, tem parátipo, tem vários, né, tipos de tipos diferentes, mas o principal deles, o mais importante é o holótipo, aquele, né, então, o que é o tipo? Ele é o que caracteriza, né, ou seja, aquele indivíduo tem a essência daquela espécie. Então, você coleta uma borboleta, quer saber se é dessa espécie ou de outra, você pega essa borboleta, compara com o tipo e vê, é desse tipo? Bate com as características? Sim. Não bate, então não é. Então, ele é um conceito útil, né? Então, você tem essa ideia, por exemplo, do Bauplano, do plano corporal básico, né? Forma, tamanho, cores, etc., que caracterizam aquela espécie. É um conceito simples e útil, né? Muito utilizado, não só na biologia, até fora dela. Agora até mudaram, mas antes você tinha um tipo para o quilo. Né? Então, 1 quilo, o que é 1 quilo? 1 quilo é o tipo do quilo, aquele que estava lá depositado lá no museu. 1 metro, o que é 1 metro? Aquele tipo do metro que estava lá. Agora eles foram trocados por constantes físicas, mas antes era baseado no tipo também. Então, o tipo é um conceito importante que, na verdade, a gente carrega até hoje. Mas ele tem várias limitações, né? Claro que nem todas as borboletas monarca vão ser exatamente iguais a essa daí, você vai ter muita variação. Aí você trata essa variação com estatística, né, para ver como que essa variação funciona. É aí que entra o pensamento populacional, ou seja, na verdade, a variação ela é a regra, né? A grande maioria das espécies, elas variam, elas não são iguais os indivíduos, variam, podem variar muito, podem variar pouco, mas podem variar muito. Esses caramujos cubanos aqui, que são todos da mesma espécie, do mesmo lugar, tem essa variação gigantesca, que cada um tem uma cor diferente do outro. Então você consegue identificar cada indivíduo, né? Até a gente, que não é um caramujo, consegue identificar. A variação é regra. Você tem várias fontes dessa variação. Pode ser dimorfismo sexual, né, machos e fêmeas diferentes, é muito comum em várias espécies, em aves, é muito clássico isso. O desenvolvimento, jovens podem ser diferentes de adultos, né, insetos que têm metamorfose, por exemplo, isso é bem óbvio. Né. Tem variação geográfica, às vezes populações de lugares, né, coelhos que estão na neve podem ser brancos, coelhos que estão em áreas mais que tem menos neve podem estar. Tem épocas do ano diferentes, eles podem estar com pelagem diferente, mas podem ser que lugares diferentes podem ter cores diferentes também. Então, e tem variação intrapopulacional também. Né? Então você tem várias fontes de variação, mas variação é a regra, as espécies sempre variam. E muitas das variações nas espécies têm uma distribuição normal. Então, muitas das características que variam dentro de uma espécie têm uma distribuição normal, ou seja, grande parte dos indivíduos está em torno da média. Né? Na verdade, 95% dos indivíduos estarão entre a média com mais ou menos 2 desvios padrão. Né? Então você vai ter alguns indivíduos, né, no extremo, outros em outro. Então se a gente pensar, por exemplo, até a espécie humana em altura, né, você tem uma média de altura
existe um dimorfismo sexual, homens tendem a ser maiores que as mulheres, então você tem uma média para os homens, uma média para as mulheres um pouco menor, e você tem um máximo, um mínimo, pessoas com mais de 2 metros de altura, pessoas com menos de 1,5 m de altura, 1,40 m de altura, e você tem uma média em torno de 1,60 m, 1,70 m, né, que quer que seja, que é onde, em torno do qual a maioria dos indivíduos está. Esse é um pensamento populacional. Né? Esse pensamento é básico, inclusive para a síntese moderna, que, né, trabalha com a genética de populações, então trabalha com o pensamento populacional. E por último, e mais importante, que é onde eu quero entrar, e nós vamos falar bastante sobre isso nas próximas aulas, é o pensamento filogenético, né, que a gente chama em inglês de tree thinking, né, que é um pensamento que leva em consideração a ancestralidade comum, leva em consideração a ideia de quando você olha para a biodiversidade, quando você olha para a diversidade de plantas, animais, né, numa floresta tropical, por exemplo, aquilo não são indivíduos, não são organismos, não são espécies independentes umas das outras. Eles são produto da evolução e são produto de uma árvore da vida. Então, quando você olha, por exemplo, para aquela espécie lá de monarca, né, da Naus plexippus, ela é parte de um conjunto de borboletas, parte de uma família de borboletas, de um gênero e depois de uma família, que tem maior ou menor grau de parentesco entre si. Lembrem da única figura do livro A Origem das Espécies, o princípio da divergência, onde ele mostra esse grau de parentesco. Certo? Então, esse pensamento filogenético, ele é muito poderoso e muito importante. E o interessante é que ele transcende a micro e macroevolução. Ele vai desde a micro até a macroevolução. Você pode tratar o pensamento filogenético do nível dos genes, como uma árvore de genes, por exemplo. Você pode trabalhar com uma árvore de indivíduos, onde a ponta de cada ponta aqui vai ter um indivíduo. Você pode ter espécies na ponta, como essa filogenia. Você pode ter gêneros, famílias, você pode ter uma árvore da vida com os grandes clados da árvore da vida, tá certo? Então ela transcende essa divisão entre micro, ela transforma essa divisão entre micro e macroevolução em um pouco artificial, tá certo? E o pensamento filogenético é fundamental na biologia, ele distingue a biologia de todas as outras ciências. Só que esse pensamento não é muito intuitivo, é difícil e nós temos na nossa cabeça muito consolidado aquela ideia da escala natura, aquela ideia de que você tem uma hierarquia e que espécies são inferiores, outras são superiores, umas são mais simples, outras são mais complexas, umas são piores, outras são melhores e assim por diante. Tá? Não é assim, é isso que eu quero quebrar, o pensamento filogenético quebra com esses preconceitos, tá certo? Se você fizer uma busca no Google, botar evolução, é isso daí que você vai ter de resultado. Tá? Invariavelmente você vai ter essa série de espécies diferentes alinhadas numa sequência, um monte de variação, né, um monte de gozação, mas a base é isso daí, você tem a espécie humana, né, ancestrais, humanos, às vezes outros que não são ancestrais, né, chimpanzés são muito comuns de aparecerem também, que não são ancestrais nossos, eles estão aí até hoje, não pode ser ancestral, o homem não é descendente do chimpanzé, chimpanzés e humanos compartilham um ancestral comum. Então, isso daí dá uma visão muito errada da evolução, dá uma ideia de progresso, uma ideia do menos evoluído para o mais evoluído, uma ideia do inferior para o superior. E é isso que eu quero tentar quebrar, né? Então, essa é a escala da natureza dessa forma, né? Então, eu peguei aqui uma imagem dessas e eu dei nomes aqui meio arbitrários, né? Homo sapiens, o nosso primo mais próximo, Neandertal, Homo erectus extinto, Australopithecus africanos e ramos extintos também, e esse daqui seria o representante do chimpanzé, que é uma espécie vivente, não é extinta, tá certo? Então, os únicos viventes aqui são o ser humano e o chimpanzé, que estão aí nessa ordem que é sempre colocada, né? E ela nos leva a crer que evolução seja progresso. Não é. Bom, como é que a gente pode corrigir isso? Essa seria uma maneira de corrigir isso, colocando uma filogenia que mostra as relações de parentesco. Então, o que essa filogenia mostra? Bom, que humanos e neandertais são mais próximos entre si do que com qualquer outra espécie. Que o Homo erectus é mais próximo de humanos e neandertais do que ele é das outras espécies. Que o Australopithecus é mais próximo também de Homo erectus e desses outros do que ele é dos outros aqui. E assim por diante, tá certo? O que é importante aqui é a questão da ancestralidade comum. Então, por exemplo, se eu pegar o Australopithecus africanos e o Homo sapiens, tá? Quando eu olho aqui na árvore, ó, esse ancestral aqui não é ancestral comum dos dois, certo? Ele é um ancestral só de humano, de Neandertal, mas ele não é de Australopithecus. Aqui também não, né? Aqui você já tem um ancestral comum entre humanos e Australopithecus. Então esse daí é um ancestral comum entre humanos e Australopithecus. É muito comum, então nós temos ancestral com o chimpanzé, por exemplo, temos ancestral com...
essa história de ancestral comum é interessante, mas ela é meio estranha, porque se você olhar bem, todos os ancestrais daqui para baixo, continuando por toda a árvore da vida daqui para baixo, desde que seja daqui para baixo, nessa mesma linhagem, todos eles são ancestrais comuns entre humanos e australopithecus africanos. Olha só, esse ancestral aqui, ó, ele também é ancestral comum tanto de australopithecus quanto de humanos. Esse daqui também é, esse daqui também é, esse daqui... Entenderam o que eu estou falando? Então, ancestral comum são infinitas, milhares, milhões, bilhões de espécies. Tá certo? Toda a árvore da vida, inclusive as espécies extintas, que nós nem sabemos. Todos eles são ancestrais comuns. Então, toda espécie tem milhões de ancestrais comuns com todas as outras espécies. Tá? O que é mais importante? Não é falar que tem ancestral comum, porque isso toda espécie viva tem ancestral comum com todas as outras espécies vivas. Por quê? Porque são todas descendentes do mesmo ancestral comum. Só se tivessem duas árvores da vida separadas é que nem todas seriam. Tá? O que é importante? Esse cara aqui, ó, o ancestral comum mais recente. Tá? Ele é mais do que um ancestral comum. Ele é o ancestral comum mais recente de todos. Todos os outros são ancestrais comuns, mas só esse é um ancestral comum mais recente. A partir dele, não há mais ancestrais comuns entre essas duas espécies. Tá certo? Então, o importante quando a gente tem um pensamento filogenético é identificar o ancestral comum mais recente. Então, isso é chave. Então, por exemplo, né, isso define o que é mais próximo de quem. Então, por exemplo, quando a gente olha aqui, por exemplo, essas duas árvores, a gente percebe que elas são iguais. Apesar do chimpanzé estar na frente do Homo sapiens aqui, por que a árvore é igual? Porque se você olhar a conexão dele, ele está conectando lá atrás. Ó, o ancestral comum mais recente dele com o Homo sapiens está aqui embaixo. É esse mesmo aqui, ó, que está aqui embaixo também. Né? Então, isso daqui não muda nada. A posição que eles estão não muda. Por quê? Eu só rodei a árvore. Certo? Então, essa rotação da árvore, é importante a gente visualizar isso. As árvores são como se fossem móveis de criança que ficam pendurados, rodando. Eles podem rodar. Desde que você não arranque um pedaço e coloque em outro lugar, a árvore continua a mesma. Essas duas árvores são iguais. Essas duas já são diferentes. Por quê? Porque, olha só, reparem bem, essa parte aqui é a mesma. Ó. Esses três aqui, ó, Homo erectus, Neanderthalensis e Sapiens, estão próximos entre si. Erectus, Neanderthalensis e Sapiens estão próximos entre si, ou seja, Erectus Neanderthalensis e Sapiens compartilham ancestral comum, depois com Erectus, tudo junto. Agora, aqui, ó, o Australopithecus africanos, ele tem um ancestral comum mais recente com o Homo sapiens do que com o Ardipithecus ramos, tá? Então ele é mais próximo do Homo sapiens do que aqui não. Nessa árvore aqui, o Australopithecus africanos, ele é mais próximo do Ardipithecus do que ele é com o humano. Por quê? Porque o ancestral comum mais recente que ele tem com o Ardipithecus é mais recente do que o ancestral comum que ele tem com o humano. Por isso que é importante saber o ancestral comum mais recente. Quanto mais recente, mais aparentado. Quanto mais antigo, menos aparentadas as espécies são. Certo? Para finalizar, evolução é diferente de progresso. Evolução biológica não significa progresso. Evolução, no sentido coloquial, pode até significar progresso. Evolução da engenharia, evolução do ensino, tudo bem. Mas evolução biológica não é progresso. Tá certo? Evolução é descendência com modificação. Não existe organismo superior e inferior. Todas as espécies são mosaicos, né? Por exemplo, o ornitorrinco, lá da Austrália, né? Que é um mamífero, apesar de ser mamífero, ele bota ovos, ele é ovíparo, ele não é vivíparo, como a maioria dos mamíferos, grande maioria dos mamíferos. Porque ele retém uma característica primitiva, que é botar ovos, que ele compartilha com os répteis, com o qual ele tem um ancestral comum mais recente, certo? Então, essa característica é compartilhada com os répteis, é primitivo. Por outro lado, ele tem um bico aqui, que o pessoal fala que é bico de pato, né? Mas na verdade é um bico que evoluiu no ornitorrinco especificamente, é um órgão sensorial fantástico, extremamente desenvolvido, que só ele tem, então uma característica derivada e única dele. Ele tem um esporão, né, um ferrão ligado a uma glândula de veneno, que também é uma característica única dele. Isso tudo são características extremamente avançadas. Então as espécies são sempre mosaicos de características primitivas e derivadas, tá certo? Então simples também não quer dizer inferior e complexo superior, tá? Por exemplo, aqui a gente tem um nematóide, né, um parasita, que ele é extremamente simples, é basicamente um tubo digestivo com uma boca que se encaixa no hospedeiro e fica se alimentando. Ele não precisa de órgãos para locomoção, não precisa de nada disso. Então é um organismo simples, no entanto extremamente avançado em termos de conseguir sobreviver, conseguir deixar descendentes, conseguir, né, evoluir e continuar aí na natureza, certo? Então simples não quer dizer inferior, tá?
E outra coisa, né, o registro fóssil ele tem organismos mais antigos e mais recentes, mas não necessariamente mais simples e mais complexos. Pode ser que os organismos mais recentes são mais simples do que os mais antigos. Então você tem no registro fóssil o que é mais antigo e o que é mais recente. Não necessariamente o que é mais evoluído, o que é menos evoluído. Isso não existe, tá? Bom, com isso a gente termina a primeira aula sobre introdução histórica com o pensamento filogenético, que é, na verdade, uma introdução para as próximas aulas que a gente vai ver como interpretar filogenias.